Olá, boa tarde. Iniciando mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Eu sou Vivian, meu colega Everson. Nós somos historiadores aqui no museu e hoje vamos conversar com vocês sobre o templo funerário do faraó Ramsés III, o templo de Medinet Abu. Como há muito, né, conforme nós fomos selecionando o material para fazer a live, nós percebemos que havia muito a ser trabalhado. Afinal de contas, boa parte do templo permanece, na verdade, está muito bem preservada. Então, por conta disso, a gente decidiu fazer pelo menos 2 lives a respeito desse tema, nessa sexta e na sexta-feira que vem. Hoje nós vamos começar a falar do espaço externo, principalmente dos relevos da parte externa do templo, né? E na semana que vem, então, falaríamos de outras, de outras partes do templo, principalmente da sua estrutura interna. Então, a gente deseja a todos vocês uma ótima live e muito obrigada por nos acompanhar na tarde de hoje. O Everson vai começar, então, conversando com vocês. Isso. Boa tarde a todos, né? Então vamos começar falando hoje sobre este sítio arqueológico muito importante no Egito, justamente por conta do seu alto nível de preservação, né? Então, que é o templo de Medinet Abu, né? Medinet Abu é um local que provavelmente já era sagrado, né? Então já tinha sua relação sagrada com os egípcios antes mesmo da 18ª dinastia. Porém, é claro, a construção mais antiga é o que nós temos hoje atestada, é o próprio templo que foi iniciado na época da rainha faraó Hatshepsut, né, e terminado pelo seu sucessor, o faraó Tutmés III. E é claro que depois continuou sendo expandido, chegando até, vamos dizer assim, o momento que Ramsés III acaba criando o seu próprio templo funerário, né, então, nessa região. Provavelmente essa era uma região, vamos dizer assim, que era quase que um monte, né, e esse monte ele era cercado por valas que acabavam recebendo águas que vinham das chuvas torrenciais, que não eram comuns de acontecer, mas ainda aconteciam, e faziam com que esse monte ficasse cercado, sendo provavelmente um local de certa elevação que permitia que tivesse uma certa proteção também, tá? Vou compartilhar aqui com vocês então a minha própria apresentação, tá? Justamente para a gente poder começar então a fazer essa viagem ao templo de Medinet Abu. Tá? Então aí vocês podem ver então a imagem, né, então do próprio templo, né, que eu quero que vocês vejam que quando nós falamos do sítio de Medinet Abu, né, nós não estamos falando meramente do templo, nós estamos falando de todo este grande canteiro, né, então onde se formou posteriormente cidades, né, então inclusive na época cristã continuou sendo usado, né, então como cidades, tá? Inclusive tinha até mesmo uma igreja da época bizantina dentro aqui de um dos pátios do templo, mas não vamos entrar nesse mérito, tá? Então nossa viagem vai ser realmente falando sobre a constituição do templo durante a época de Ramsés III, o proprietário original, portanto, desse templo, tá? Bom, o Ramsés III, né, que nós estamos falando tanto, ele foi faraó na 20ª dinastia. Então ele foi, na verdade, o segundo governante dessa 20ª dinastia, e o reinado dele foi marcado justamente pela tentativa de invasão de povos estrangeiros, né, então ao Egito, e que foram impedidos por este rei. Portanto, grande parte dos relevos que nós vamos encontrar na parte de dentro e na parte de fora deste templo fazem referência a essas tentativas de invasões que vão ser repelidas pelo faraó, né? Então, esse templo ele vai ser dedicado tanto à questão funerária do rei, como seu templo funerário, como também vai ser dedicado a uma das partes mais importantes de sua própria vida, política, militar, que são justamente a derrota, né, então, dessas forças de povos estrangeiros. Tá? O Ramsés III, ele, além disso, ele é conhecido muito pelo seu episódio de assassinato. Né? Então, existe um papiro, o papiro
jurídico que fala sobre o assassinato dele também, que um filho estaria envolvido, né, um filho chamado Pentaueira, estaria envolvido com o seu episódio de assassinato, né, isso porque talvez Ramsés III já tivesse escolhido o herdeiro e esse filho não aceitasse esta posição, né, e por isso esse assassinato acabou sendo promulgado, mas mais tarde foi descoberto e depois os culpados praticamente tiveram julgamento e foram efetivamente punidos. Mas também não vamos entrar nessa parte da história de Ramsés III hoje, tá? Bom, de maneira introdutória, nós vamos falar então sobre a constituição de alguns dos locais mais importantes então desse templo, tá? Então partes desse templo vocês já conhecem, que são, por exemplo, o pilone, primeiro pátio, segundo pilone, né? E essas partes nós vamos falar numa próxima live sobre este templo também e as suas referidas, os seus referidos relevos, né? E textos que temos ali presentes. Então hoje nós vamos falar mais da parte externa mesmo do templo, por exemplo, ao que concerne a esta área que nós chamamos de pavilhão ou grande portão, e também as muralhas externas deste templo, que são muito importantes para compreender a própria história do faraó Ramsés III. Tá? Bom, primeiramente, como se trata também de um templo funerário, nós vamos encontrar ele na área oeste do Nilo, né? E, claro, é o local para onde os mortos deveriam ir, né? E essa prerrogativa, como nós vimos na live da semana passada, quando falamos de Abidos, ela já vinha desde a época pré-dinástica, né? Então, o Oeste ele sempre vai ser visto como local para onde os mortos devem ir, né? Então, aqui nós temos o final do templo, que era o local mais importante. Vamos notar que os egípcios construíram portões na região também mais a oeste, justamente para que fosse mais fácil de atingir o Vale dos Reis, fosse mais fácil de atingir a cidade funerária, né? E é claro, era mais fácil também de defender contra invasões, né? Então, visto a preocupação de invasões de povos estrangeiros, principalmente líbios, né? Então, que vinham desta região, tá? Outro aspecto do templo também é a sua própria orientação, né? Em outras lives, nós já percebemos que os locais de adoração e de enterramento, eles poderiam possuir orientações que podiam acabar variando entre orientações solares, orientações estelares e orientações geográficas, né? Agora, no caso do grande templo de Medinet Abu, já existia um local, né? Então, um pequeno templo, como eu já falei para vocês, que é o pequeno templo da rainha Hatshepsut e do faraó Tutmés III, né? O que acontece é que esses dois templos eles não têm o mesmo eixo longitudinal, né? Então nós podemos observar já pela foto que um possui um eixo e o outro possui outro eixo, né? E são cerca de 5 graus de diferença, né? Como nós podemos observar, como as flechas acabam aqui apontando no esquema que eu coloquei aqui para vocês, tá? E por que isso, né? Porque justamente poderia haver uma orientação estelar com a estrela, né? O primeiro a colocar essa orientação estelar foi Sir Norman Lockyer, lá no finalzinho do século XIX, quando ele disse que esses dois templos poderiam estar orientados a uma estrela chamada FACT, que hoje nós colocamos como Alpha Columbi, né, ou na constelação de Pombo. O que acontece é que nós não temos documentação sobre essa estrela, nós não temos documentação sobre essa constelação, e por isso fica difícil compreender se essa estrela tinha a sua devida importância para os egípcios antigos, ou se não era alguma outra estrela, algum outro tipo de alinhamento que era efetivo para este tipo para esses dois templos, né? Mas, ao que parece, é essa estrela que o templo acaba sendo alinhado. Agora, por que que nós temos duas orientações se é para a mesma estrela? Porque provavelmente os egípcios notaram esse movimento de precessão, né, nós chamamos de precessão da Terra, do solstício, em que durante o passar do tempo, né, a própria abóbada celeste ela vai se deslocando conforme o tempo vai passando, né? Então, por conta do movimento de rotação, então é um movimento muito lento. Agora, se levarmos em consideração que um templo tem 300 anos de
diferença do outro, né, então esse movimento de precessão já teria sido percebido pelos egípcios e assim eles teriam estabelecido este alinhamento, se é o caso do alinhamento estelar. Claro que o alinhamento estelar não acaba, vamos dizer assim, removendo a importância do alinhamento solar ou do alinhamento geográfico. Podem ocorrer também e ao mesmo tempo, né? Então, como nós já pudemos perceber também em outras lives, tá? Bom, em relação também à construção, né, então o templo, ele também tinha uma ligação, né, com o próprio rio Nilo, né, então através de um canal, tanto na sua área oeste quanto na sua área leste, mas vamos nos ater hoje à área leste, tá? E que demonstre isso que haviam procissões que acabavam indo, né, então até a região do templo, então procissões de barcas, né, e também de transportes que eram de extrema importância para essas procissões. E os próprios relevos que temos aqui no templo de Medinet Abu mostram a importância também dessas procissões para o faraó Ramsés III, né? E aí nós vamos encontrar, além deste canal, um cais que se ligava aos portões, então, tanto ao pequeno portão quanto ao grande portão de Medinet Abu, que ficavam aqui nesta região. Tá? Então aqui eu vou colocar um mapa para que vocês possam ver justamente esse esquema. Né? Então aqui nós temos a área do pavilhão, que é esse grande portão que eu mencionei para vocês. Aqui nós temos um pequeno portão com uma pequena muralha também, claro, pequena em termos, né, relativos, já que tem cerca de 4 metros de altura que poderia atingir, enquanto a outra atingia de 10 até 15 metros de altura. Então, portanto, são duas muralhas bastante altas, né? E os dois portões no sentido, vamos dizer assim, no estilo oriental, né? Então, no estilo que já era adotado ali na região do Oriente Próximo, tá? E aqui é a região do cais, né? Então, que eu falei para vocês e que as barcas poderiam chegar e desembarcar tripulantes ou desembarcar também produtos que eram destinados ao próprio templo, né? Então, ao ritual que era oferecido dentro, então, deste templo, né? Bom, em relação então a estes, vamos dizer assim, a esses portões, eles, como vocês podem notar, eles acabavam tirando a visão mais laica, podemos dizer assim, daqueles que ficavam na parte de dentro. Se os outros templos eram observáveis por, vamos dizer assim, da população em geral, fosse no seu entorno, esse templo, basicamente, com essas muralhas, não permitiam isso. O templo ficava muito bem guardado, ficava muito bem restringido, né? Então restrito aí às elites que ficavam aí dentro nesse primeiro momento, antes da população acabar adentrando e criando uma própria cidade ali dentro, então, da região. Né? Bom, de maneira também básica, o templo ele acaba sendo constituído, como eu disse para vocês, por dois pilones. Um deles, o topo dele visível, né? Então, como vocês podem ver aí no esquema, né? E esse pilone ele tinha também imagens, como nós já vimos em outras lives, do rei, né? Capturando inimigos, né? Então, e apresentando diante de Amon e também de Hauract, né? Então, os principais deuses do panteão egípcio, né? E também acabava sendo representado aqui nesses pilones os nomes das cidades e nomes de povos, né, então dos inimigos dos egípcios, né, ou seja, aquilo que os egípcios conseguem dominar. Né. Além disso também, né, os dois pilones da área mais interna, portanto, aqueles que não eram vistos pela população, né, vão ter imagens do rei apresentado aos próprios, que está apresentando, aliás, os inimigos para o deus Amon e para deus Amut. Naturalmente, esses inimigos capturados e amarrados, né, além das representações também de festas, né, então do deus Sokar e do deus Min. Tá? Bom, outras cenas também de âmbito religioso aparecem nas paredes dos aposentos mais interiores. Isso nós vamos abordar em outras lives, né? Então, continuando a falar do templo, né? Essas paredes externas também, elas acabam também aparecendo especificamente as cenas das campanhas militares. Então, nas paredes internas vamos ter a maioria das cenas relacionadas com festividade e a maioria das cenas na parte exterior são cenas então militares, né? Então de cunho político e militar, como nós vamos ver mais daqui a pouquinho, tá?
Bom, e como eu disse hoje para vocês, Vivian e eu apresentaremos justamente a área do pavilhão, né, então esse grande portão que vocês estão vendo aqui, das muralhas externas, como eu disse antes, e também de uma sala interna chamada de matadouro, tá? Bom, após a finalização, então, do plano original, do 12º ano, então, de reinado do faraó Ramsés III, né, esse plano original acabava incluindo o templo, palácio, armazéns, a muralha que cercava também o próprio templo, nesse caso a muralha interna, né, não estava falando dessa muralha que é conectada ao próprio, a esse grande portão que vocês estão vendo aí na imagem, né, o Ramsés III ele resolveu então aumentar o templo dele de uma maneira não muito ortodoxa, né? Então ele resolveu criar uma grande muralha, né? Então essa muralha que eu tinha mostrado para vocês entre 10, 11 a 15 metros de altura, dependendo do local, né, que era conectado justamente a este portão, né, então este grande portão que hoje nós chamamos aí de pavilhão, né. E depois disso aumentou um pouquinho mais ainda, mostrando aí um outro, vamos dizer, portão, um portão menor, que tinha então finalmente aí uma muralha de menores proporções, de cerca de 4 metros de altura, chegando no máximo aí a 5 metros de altura, dependendo também do local, né? Então o templo em si ele acabou sendo cercado por um grande cinturão de muralhas e por uma outra muralha menor, né? Então tudo isso para sua própria proteção, né? O portão, então, da frente, ele é imediatamente conectado àquele canal que eu estava falando para vocês. Hoje, quem vai visitar o templo de Medinet Abo acaba passando por essa área aqui, que é uma bilheteria, né? Então a pessoa ela entra e vai dar de cara justamente nesse portão menor, né? E aqui eu coloco uma imagem para vocês quando a pessoa entra, né? Temos aquele cercadinho. Aqui vocês vão ver então como que era a constituição deste portão menor, né? Justamente um formato de pilone, aqui justamente aquele formato de balaustrada que servia justamente para proteção dos soldados, estilo também do Oriente Próximo, e aqui vocês veem então uma parte que sobrou dessa pequena muralha, né? O restante acabou tendo que ser reconstruído para proteger o próprio sítio arqueológico, né? Mas aqui mesmo você já vê em detalhes em que Ramsés III já faz oferenda então para alguns deuses. Então nesse caso essa muralha ela não tinha um sentido de proteção apenas física, né? Então para esse templo, mas também divino, né? Então, ou seja, o próprio portão faz parte da constituição, vamos dizer assim, religiosa do templo, né? Não é somente um sentido prático. E aqui adentrando ainda mais nós vamos observar finalmente a parte interna, né? Então essa é a visão que o visitante hoje de Medinet Abo acaba tendo, né? Então quando ele vai entrar, justamente as duas grandes torres unidas por uma outra torre central, né? Como nós podemos dizer, que protegia o templo lá atrás, né? E vocês podem ver que o portão, os dois portões, eles são conectados diretamente, né? Então uma linha realmente reta, né? Então até praticamente o final do templo. O que acontece? O arquiteto ele deve ter projetado isso aqui para mostrar aos inimigos, no caso de uma invasão, que havia muito mais para ser conquistado e, portanto, era um local muito complicado de se conquistar. Então, basicamente, deve ter aí uma finalidade de proporção e mostrar também que era complicado conquistar o próprio local em que o rei habitava, uma vez que você vai ter também um templo, aliás, perdão, um palácio aqui nessa região de dentro, tá? Bom, aqui eu coloco então um esquema para vocês da arte que vamos encontrar neste grande portão no pavilhão. Vamos observar então uma imagem canônica, duas imagens canônicas, aliás, né, em que o rei ele aparece segurando a cabeça de inimigos, né, então como vocês podem ver aqui, ele está naquela posição que aparece desde épocas pré-dinásticas, segurando a cabeça do próprio inimigo e desferindo finalmente os golpes, né. Do outro lado, a mesma coisa, né? E é claro, dois deuses, no caso aqui Hauracti, e no outro caso o próprio deus Amon, estão oferecendo espadas curvas para que o rei possa aplicar o seu, vamos dizer, divino castigo, né? Bom, além disso também,
nós vamos observar que os inimigos do Egito também acabavam sendo descritos logo aqui embaixo, tá? Então nós temos inimigos ajoelhados e cada um deles representa uma cidade ou então um grupo de inimigos que os egípcios possuíam nesta época, tá? Então, em relação a eles, são um total de 7 que aparecem nos dois lados. Nesta imagem, eu coloco para vocês observarem como está essa arte hoje, né? Então, aqui nós temos o deus Amon, que havia falado para vocês, os inimigos e o próprio rei. E aqui embaixo, os inimigos ajoelhados. Do outro lado, a mesma coisa, né? Então, o próprio rei, aqui Haurakt e aqui os inimigos também. Aqui é o plano também que vamos apresentar para vocês, justamente a área do cais, né, o pequeno portão e como é passar por esse grande portão, por este pavilhão. Né? Então vocês podem ver que a parede que está representada aqui é justamente este lado, que é o lado sul, né, então do templo. Tá, então do lado do portão, e vejo que todo ele é constituído de decoração. Tá? Bom, a primeira decoração, então, desse lado ao sul, vocês vão poder observar aqui nesse esquema, né? Então, onde esta área, ela acaba se repetindo dos dois lados, tá? Então, nessa primeira área, vamos encontrar a figura do rei, fazendo oferendas, né? E sendo recebido também pelo deus Ra e pela deusa Maat, tá? No caso, a oferenda é com o vasinho Quebé, né? Então, que nós já vimos também em outras lives. Logo embaixo, nós vamos encontrar o rei, Ramsés III, apresentando inimigos, vocês podem ver aqui, esses inimigos estão amarrados para o deus Amon. Em seguida, na seguinte área, vamos identificar finalmente o Ramsés III nessas duas regiões. Na primeira área, vamos encontrar Khonsu e Sechat. E aí vamos encontrar aqui também Ptah e Sekhmet. Né? Então, ou seja, nós temos aqui uma forma de proteger o próprio templo e, ao mesmo tempo, garantir que a religiosidade, que a própria questão religiosa não saia, né, então, de dentro do âmbito do templo. Né? E aqui nessa cena de baixo, vamos encontrar Ramsés III presenteando Amon com o símbolo Rebset, né, então, ou seja, daquela festividade a cada 30 anos de renovação do poder, e vamos encontrar aqui ainda uma deusa com a coroa do Alto do Baixo Egito, e aqui, finalmente, a coroa do deus Tot, né, então, ou seja, o próprio deus Tot, o deus da sabedoria. Tá? Bom, aqui eu coloco algumas imagens para vocês verem como estão essas, vamos dizer assim, esses relevos, né? Então, quis apresentar agora justamente porque, por conta da posição do sol, imagem de sombra, muitas vezes, infelizmente, não dá para ver ou fotografar direito, tá? Mas aqui vocês já conseguem observar, como, por exemplo, a cabeça do deus Ptah, parte da deusa Sekhmet, o próprio Ramsés III, né? Aqui vocês também vão ver o deus Tote, o deus Amon, como já havia falado para vocês, e aqui o braço, né, então que acaba se destacando do Ramsés III, oferecendo o símbolo Rebset. Tá? Bom, e do outro lado ainda, no mesmo esquema, nós vamos encontrar outras cenas, algumas diferentes, tá? Então essas cenas, elas vão apresentar para nós Atum e Maat, que estão lá em cima, recebendo oferendas de Ramsés III, né? E aqui nós vamos encontrar o deus Amon e a deusa Mut, né? Então aqui numa conjuntura de tríade tebana, apesar da falta de Khonsu, junto com Ramsés III, né? Reparem que nós temos estátuas dos dois lados que são de Sekhmet, né? Então, tanto de um lado quanto do outro. Há estudos que indicam que essas estátuas de pedra não estavam aqui na antiguidade. Quando foram construídas, eram na verdade estátuas de madeira que ficavam nesta região. Tá? Agora, de que Deus, infelizmente, não se sabe. Tá? E outra coisa também que nós vamos poder observar nesse pavilhão são essas cabeças de inimigos, né? Então, que estão justamente aqui, ó, né? É como se os inimigos tivessem sido deitados de barriga para baixo e com as cabeças olhando para fora, né? Então, das janelas. Então, um recado bastante interessante para os inimigos do Egito, né? Então, eles foram feitos prisioneiros e estão sendo mostrados lá na parte superior também, tá? E aqui embaixo vocês podem ver a figura de Amon, presenteando também 3 figuras de Ramsés III, né, então com poder e vida. Tá? Na área do teto, onde as torres se ligam, nós vamos encontrar vários abutres, né, então, que estão com as faces voltadas para o oeste, então para a região dos mortos. Tá? Aqui já é a entrada propriamente dita do templo. Né?
E essa última região, vamos observar então Ramsés III apresentando os inimigos para o deus Amon. Tá? Então, sempre essa conjuntura, sempre essa configuração que vamos encontrar no templo de Medinet Abu. Tá? Isso que estamos falando apenas do portão. E aqui na parte de trás, finalmente, de todo esse portão, né, agora estamos dentro já do pátio do templo, mas olhando para o portão, né, então olhando para fora, vamos encontrar finalmente essa parede em que aparece finalmente o faraó Ramsés III, então em várias cenas, presenteando e apresentando o deus Amon com os inimigos do Egito. Né? Então, naturalmente, todos eles sendo segurados, todos eles sendo dominados, amarrados, né? E por isso sendo apresentados para o deus Amon. Portanto, o portão, além de proteção, também oferecia esse aspecto mágico religioso que os egípcios tanto privavam. Né? Outra coisa também que vocês estão vendo que tem essas janelas, né? O portão ele era constituído por cerca de 4 andares, né? Então, só que as escadas que levam para essas áreas internas, infelizmente, se perderam. Por isso, hoje existe uma escada que foi feita para que pesquisadores ou visitantes acabem tendo acesso quando possível. Tá? E aqui uma reconstrução desse portão, que é para vocês observarem, né? Então, como ele deveria ser na sua época de auge. Bom, a distância entre o portão e o primeiro pilone do templo de Medinet Abu é de 80 metros, né? Então há um grande pátio, né? Então entre essas duas regiões, né? Aqui vocês podem ver que é o pequeno templo da rainha Hatshepsut, um templo dedicado a Amon, tá? E aí a pessoa, né, pode se dirigir até a parte da frente do pilone e adentrar o templo. Mas na lateral do próprio templo nós vamos encontrar muitos relevos que vão trazer esse âmbito político-militar, que não deixa de ser também religioso para o egípcio antigo. Tá? Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar hoje com os relevos na parte de fora. Tá? A Vivian vai falar da parte sul, tá? E eu vou falar então dessa parte norte e oeste. Tá? Bom, então na parte oeste e também na parte norte, né, nós vamos encontrar uma sequência de imagens que vão nos falar sobre batalhas na Núbia, batalhas na Líbia e batalhas contra os povos do mar no Delta. Tá? Bom, nessa primeira cena que vocês podem acompanhar, né, justamente ali no slide, nós vamos encontrar Ramsés III indo para a batalha na Núbia, né, junto com o seu exército, e depois voltando, né, aliás, voltando, né, então dessa batalha na Núbia e também aqui justamente indo e também já enfrentando os núbios. Vejam que ele está enfrentando os núbios com arco e flecha e avançando com o seu carro de guerra contra as tropas dos núbios. Tá? Então, inclusive, os núbios já aparecem sendo derrotados, caídos e também fugindo. Né? Essa cena, né, ela vai acabar terminando justamente com Ramsés III apresentando oferendas, apresentando os espólios de guerra e apresentando também os seus inimigos núbios para o deus Amon e para a deusa Mut. Né? Então, ou seja, neste caso, né, junto com as suas tropas. Então, nesse caso, nós temos aqui a representação de uma das batalhas na Núbia. O que acontece é que esta batalha ela pode ser apenas simbólica, uma vez que um dos inimigos tradicionais do Egito eram os núbios. Né? Então, para garantir que Maat fosse mantida, muito provavelmente ela acabou sendo colocada aqui. Mas não podemos excluir ainda que a batalha na Núbia possa ter acontecido também, já que insurgências na Núbia sempre aconteciam e os egípcios rapidamente tentavam derrotar essas insurgências, né? Então essas revoltas. Tá? Então é por isso que nos primeiros anos de reinado, apesar de ser relatado como um tempo, vamos dizer, estável para os egípcios antigos, né? Ainda assim esses primeiros anos de reinado de Ramsés III pode ter acontecido alguma revolta na Núbia que ele tenha que ter, vamos dizer assim, intervido. E por isso dessa imagem, né, ter sido colocada aqui na parte oeste, então, do templo. Tá? Então, basicamente, metade da parede oeste foi decorada com estes relevos indicando a batalha na Núbia. Tá?
Na cena seguinte, nós vamos observar que Ramsés III está diante de Amon, e atrás de Amon está o deus Khonsu, deus lunar por excelência. Atrás de Ramsés III, nós temos o deus Thoth, deus da sabedoria. O que está acontecendo nessa cena? Nesta cena, Amon está aconselhando a Ramsés III a entrar em guerra contra os povos líbios. Por quê? Porque os líbios teriam invadido parte do Baixo Egito para poder habitar com seu rebanho, para poder habitar com suas famílias, né? E por isso Amon, ele, como rei, né, de todos os deuses e rei das duas terras, envia Ramsés III para destituir os líbios dessas regiões e mandá-los de volta para o deserto. Né? O que acontece então, em seguida, é que Ramsés III ele sai do templo junto com o seu séquito. Aqui nós vemos então 4 dignitários portando estandardes e seguindo, né, junto com o Ramsés III, aqui Hauracti também, para finalmente essa batalha. Né? Nessa cena muito interessante, vocês vão observar que o Ramsés III ele está subindo, né? Então, se observarmos a perna dele aqui, ó, ele está subindo no seu carro de batalha e o seu exército está cumprimentando eles. Se vocês olharem com atenção, nós vamos encontrar aqui, inclusive, alguns dos dignatários, provavelmente comandantes, que estão com trompetes, né? E esses trompetes sendo usados, então, talvez para anunciar o rei, talvez para anunciar o momento da batalha, né? E atrás dele temos mais tropas, né, então já munidas de espadas curvas, os kopesh, né, também de, vamos dizer assim, dos seus escudos, né, e também de lanças, e prontas para seguir então com o seu rei. Em seguida, nós vamos encontrar já na parede norte, a primeira cena, né, Ramsés III em cima de sua biga, à frente dele uma outra biga com um dignatário, só que esse dignatário ele está guiando a biga de Atum, né, de Atum, ou seja, o deus Sol, né, que vai à frente então do próprio rei, tá? E logo abaixo nós temos então cavalariços, vamos encontrar também mais tropas que estão guiando os cavalos, tropas que estão marchando junto com o rei para essa batalha contra os líbios. Em seguida, nós vamos encontrar finalmente a batalha contra os líbios, né? Então vamos observar aqui Ramsés atirando com seu arco e flecha e avançando contra os líbios, justo como nós vimos contra os núbios também, né? Então na outra cena, e vamos encontrar que muitos desses líbios eles estão fugindo na direção contrária do que os egípcios estão vindo, né? Então, ou seja, eles estão fugindo dessa batalha. Outros, se olharmos com mais atenção, estão caídos embaixo dos cavalos, caídos embaixo das tropas, muitos estão feridos com flechas ou com lanças, né? Então é uma cena que retrata bem a batalha. E se olharmos ainda, né, a condição que o exército egípcio está, ele está todo ordenado, né? Então os homens sempre na mesma posição, enquanto que os líbios estão praticamente bagunçados. Então aqui é uma alusão a Maat e ao caos, né? Então Maat dos egípcios e o caos dos inimigos. Em seguida, nós já vamos encontrar a cena da vitória, né, então contra os líbios, em que o rei Ramsés III já presenteia, né, então os seus dignatários, e aqui vocês podem observar alguns escribas que estão contando mãos e dedos, né, então dos líbios, né, então, ou seja, o inimigo era derrotado, suas mãos eram decepadas e eram levadas para a contagem, e assim os egípcios sabiam quantos inimigos haviam sido derrotados durante essa batalha, né? E aqui nós já vemos que Ramsés III retornou à sua própria casa, que é uma representação, portanto, do próprio templo. Né? Em seguida, nós vamos encontrar finalmente uma outra cena em que Ramsés III precisa equipar novamente as suas tropas. Por que equipar novamente? Nós sabemos que a batalha contra os líbios, na verdade, foram duas batalhas, uma no quinto ano e a outra no 11º ano. No quinto ano, nós vamos encontrar que essa batalha ela foi muito maior e muito mais sangrenta. Provavelmente é essa batalha que está registrada ali no templo de Medinet Abu, né? Enquanto que a segunda batalha talvez foi apenas uma incursão e que Ramsés III teve que também intervir, né? Mas no caso aí dessa outra batalha que estava para surgir, era uma batalha no 8º ano de reinado dele, e essa batalha do 8º ano de reinado não era contra os líbios, era na verdade contra os povos do mar, uma série de povos que eram tribos também que habitavam ali a região uma região de ilhas, né, então do mar Mediterrâneo, e que acabou se dirigindo neste momento, se unindo neste momento
contra o Egito, né? Então, para tentar conquistar as terras do Delta, né? Esses povos do mar, eles já eram atestados desde a 19ª dinastia, né? Aliás, desde a 18ª dinastia, em que eles eram atribuídos como mercenários, lutavam, portanto, pelo Egito, algumas dessas tribos, e depois, lá na época do faraó Merneptah, na 19ª dinastia, Merneptah já teve que lutar contra eles, né? E derrotou eles também, né? Mas entre um exército e um povo, né? E aqui nós vamos encontrar finalmente uma outra cena que mostra Ramsés III na Casa dos Leões. Praticamente aquela guerra ela é quebrada. Talvez um momento de trégua, né? Então não se sabe, entre as duas batalhas, né? Mas finalmente após essa caça de leões nós vamos ver um segundo momento de batalha que é justamente entre Ramsés III e as tropas navais, né? Então desses povos do mar, né? Então vamos ver que a marinha de Ramsés III atacou a marinha dos povos do mar. Vemos aqui uma grande batalha, então, que deve ter ocorrido ou nas águas do Delta, ou no mar Mediterrâneo, nas praias, então, do Egito, né? As embarcações egípcias típicas, né? Então, para transporte, praticamente foram convertidas em navios de batalha, e que eram, então, propulsados por remos ou, então, por velas. Enquanto que, ao que parece, os navios de batalha dos povos do mar era propulsionado apenas aí, digamos assim, pela força do vento, né? Ao que parece também, os egípcios usaram mais os barcos deles como plataformas para os atiradores de arco e flecha, né? E só depois é que eles entraram numa batalha corpo a corpo contra os povos do mar. E aí, finalmente, né, então, junto da cena da batalha, temos aí a cena da vitória, né? Então, em que Ramsés novamente retorna para casa e oferece os espólios de guerra, oferece presentes, então, para os seus dignatários, para os seus soldados e generais, tá? Na última cena, finalmente, quando atingimos o segundo pilone, né, nós vamos encontrar finalmente aí a imagem de Ramsés III oferecendo os inimigos e espólios para Amon, Mut e Consu, a tríade, portanto, tebana, né? Então, assim, nós temos aqui essa finalização do término, né, então, destas três formas de batalha que temos aqui desde a parede oeste até a parede norte, tá? A outra parte da parede norte, né, nós vamos ver na semana que vem, que trata sobre as batalhas na Síria, né, então de Ramsés III, tá? Bem como o restante também do templo, né, então a parte interna do templo, como o primeiro pátio, o pilone, o segundo pátio, veremos também na semana que vem, tá? A Vivian agora ela vai falar então da outra parede, a parede sul para nós, e também do Palácio Real, tá? Então, só um instante para que eu coloque ela aqui novamente. Boa tarde. Então, retornando, né, agora continuando a falar justamente a respeito agora da parede, do lado sul, né, da parede sul do templo de Medinet Abo. Se o Everson falou bastante a respeito das guerras, né, enfrentadas por Ramsés III, nós vamos falar sobre duas questões diferentes em relação ao reinado dele. Afinal de contas, essa parede sul, que é o que nós vemos aqui, né, no slide, vai nos contar a respeito do calendário de festividades no Egito Antigo, e na verdade, é o calendário mais preservado que nós temos hoje, né, com as inscrições e também com grande parte das festas que aconteciam anualmente no Egito. E também vamos trabalhar com essa área, que é por aqui que nós vamos começar, entre o primeiro e o segundo pilone, né? Porque nessa área aqui foi construído um palácio, né? É um palácio templo, na verdade. Não um palácio, não a própria casa do rei, né? Mas sim um palácio que o rei residiria no período em que ele estivesse na cidade. Então é importante nós pensarmos que Ramsés III, na verdade, assim, desde o período, ainda na 18ª dinastia, desde Akhenaton, os faraós, após ele, pararam de residir, deixaram de residir em Tebas. Com isso, né, mas Tebas continuou tendo uma grande importância política e também religiosa. E aí, então era comum que os reis fossem para Tebas para participar
de festas, né, das grandes festividades, como a Bela Festa do Vale ou a Bela Festa de Opete, como nós também já conversamos em outra live, né, e permaneciam por um tempo na cidade de Tebas. Então, com isso, era necessário um local onde eles pudessem residir. Então, a gente já percebe em outros templos da 18ª e também da 20ª dinastia, templos, então, palácios anexos ao templo, justamente para essa morada do rei. E aí, então, como eu comentei, o que nós vamos ver aqui, né, na parede sul, entre o primeiro e o segundo pilone. Então, hoje nós podemos ver, então, a base, né, do segundo palácio. Nós vamos comentar que existiram dois, na verdade, foram construídos dois, mas aqui nós temos a base do segundo palácio. Na verdade, até o início das atividades de escavação do templo, que vão começar ainda no século XIX, não se tinha qualquer resquício do palácio ao lado do templo. Por que isso? Porque o palácio, assim como grande parte das construções egípcias antigas, elas eram feitas de adobe, né, de tijolos de adobe. E com isso, então, com o tempo, o palácio acabou sendo destruído. A única parte realmente do palácio que se manteve é a parede de pedra, que na verdade é a própria parede do templo, né? Então nós temos o primeiro pilone, essa área então da parede que seria do palácio é a parede também do primeiro pátio do templo, né, que separa os dois pilones. E quando o templo foi construído, essa parede já foi construída também como a parede, como a fachada do palácio, né, que então Ramsés III utilizaria no período em que ele iria à cidade para participar das principais festividades. Então, só se podia pensar, possivelmente, na existência de um palácio, porque, como nós podemos ver aqui, nós vamos ter hoje seria uma sacada, né? Mas na primeira construção nós temos que era uma janela, três portas, né? Duas portas que levavam ao recinto interno e uma terceira. Né? E foi principalmente a partir das escavações que vão acontecer no início do século XX, principalmente organizadas pelo Instituto Oriental da Universidade de Chicago, né, realizada principalmente, né, pelo arqueólogo norte-americano James Breasted, que aos poucos, então, vai se revelar a existência desse palácio. E, na verdade, como eu comentei, não apenas de um, mas sim de dois palácios. Então, o que se entende hoje é que possivelmente foi construído o primeiro, né, muito mais simples, e que depois, pelas próprias necessidades do faraó, como a gente vai ver daqui a pouco, foi necessário, então, destruir o primeiro, né, e construir um segundo. Há também uma interpretação que esse segundo palácio possa ter sido construído é, por conta do jubileu do próprio faraó, né? E aí, então, construído um palácio onde tivesse condições de deixá-lo muito mais confortável nesse período, então, que ele estivesse na cidade de Tebas. Bom, a gente tem, então, embora o que nós estamos vendo nessa cena é justamente a parte interna, a parte que dava para o pátio do templo, né? Nós podemos notar, como eu falei, uma janela, que é a janela de aparições do faraó. Temos duas portas, essas duas portas, então, vão dar para um grande hall, e teríamos uma terceira porta que levava ao pátio do templo. Né? Só que o que queria chamar a atenção de vocês aqui é que o próprio faraó vai dedicar a construção de seu palácio ao deus Amon, né? Como o Everson comentou com vocês, Amon-Ra, era a principal divindade de Tebas, né? O faraó é visto como seu filho, como seu representante. Então é claro que a construção do próprio palácio, ele também vai dedicar ao deus Amon. Então ele se dirige ao deus: fiz para ti um augusto palácio real dentro dele, né, que seria o templo, como o palácio de Atum que está no céu, as colunas, os batentes das portas, e as portas de ouro e a grande janela de aparência de bom ouro. Né? Então, ou seja, ele dedica a própria construção do templo ao Deus. E aí aqui nós temos, então, o que seria, né, aqui a parede, então, externa,
né, o muro externo do templo, e que, na verdade, seria a fachada interna do próprio palácio, né, do primeiro palácio construído. Então, nós temos um teto abobadado, como nós podemos ver aqui. Nós vamos ter uma sala de colunas, como eu falei para vocês, né, nós temos uma escada que vai levar até a janela das aparições, que era onde o faraó, então, aparecia para aqueles que adentravam ao templo, ou quando ele participava das festividades que ocorriam no próprio templo. As duas portas que levavam, então, ao pátio do templo, e uma terceira que conduzia também ao pátio. Inclusive, nessas duas portas aqui, que conduzem internamente ao primeiro hall do palácio, nós temos a inscrição, justamente, voltadas às duas principais festividades que o faraó anualmente participava em Tebas, que, como eu comentei, a Bela Festa do Vale, que era a que acontecia, então, na própria Tebas ocidental, aonde estava o templo, né? Aquela que nós comentamos, que as barcas carregando as estátuas dos deuses Amon, Mut e Consul atravessavam o Nilo em direção aos templos do oeste, né? Numa festa, na verdade, dedicada aos mortos. E também quando o faraó participava da bela festa de Opet, que acontecia nos templos de Luxor e Karnak, só que agora na margem oriental, né, do rio Nilo, que eram também dedicados, né, a festa dedicada à tríade tebana e também a renovação das forças do faraó. Então nós temos essa indicação nas próprias portas. Esta é a planta do primeiro palácio, então, que foi escavado na região. Um palácio extremamente simples e que leva também a pensar que possivelmente o rei, quando estava nele, o utilizava praticamente para se preparar para as festividades. Então, nós temos aqui, como eu mostrei bem no centro, a janela das aparições, né? Aqui a escada que levava e que também conduzia ao grande hall do palácio. Duas pequenas salas adjacentes, aonde davam aquelas duas portas que nós vimos. E aí, desse primeiro grande hall, nós temos a condução de uma sala menor, que na verdade era a sala do trono. Então, aqui nós temos demarcado a área do trono, então, do faraó. Então, são duas salas, na verdade, públicas, né? E nós não podemos afirmar, com as escavações que foram realizadas, que existissem, por exemplo, cômodos ou câmaras que fossem de uso privado do rei. Essas que nós estamos vendo aqui ao redor da construção, possivelmente poderiam ser depósitos ou também utilizados pelos próprios funcionários do templo. Não foi encontrado qualquer relação com alguma atividade, então, cotidiana do rei. E aqui nós conseguimos, de novo, ter essa ideia, então, dessas duas salas internas, né, do palácio. Então, novamente, nós temos a área, né, a fachada aqui do templo, né, a parede sul do templo, aqui a sala das aparições, desculpem, a janela das aparições, com as duas portas laterais, e aqui, né, nesse corte, então, transversal, o que seria? Aqui o faraó apareceria para a população que estava no pátio do templo, e aqui as duas salas públicas, né, o hall, com as suas 6 colunas, e a sala do trono com as suas 4 colunas. Aqui, então, uma reconstrução, então, feita também por esses arqueólogos que eu comentei com vocês, do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, de como seria, então, o interior do primeiro grande hall, né, do primeiro palácio, então, construído por Ramsés III. Então, vejam bem que é um palácio-templo, ele tem uma finalidade específica, né? Ele não está diretamente ligado ao palácio residencial, como nós vamos encontrar, né, possivelmente no de Ramsés III, que residia na região do Baixo Egito nesse período. E eu comentei com vocês a respeito, então, da janela das aparições. Essa daqui seria, então, a reconstrução de quem estaria no pátio, né, do templo, observando o rei que apareceria, então, aqui nesta área. Vejam que nessa reconstrução que foi feita é muito semelhante que aquela que o Everson mostrou em relação à torre, né, com a cabeça dos inimigos egípcios, principalmente aqui líbios e núbios, né? E aqui do lado nós temos uma reconstrução do palácio de Ramsés II, na verdade, do palácio-templo de Ramsés II, no seu templo funerário Ramesseum, né? Onde nós temos, então, que nos dá a ideia
ideia de como era essa aparição do faraó perante a população. E para que o rei aparecia, então, nessa janela? Justamente quando fosse necessário participar das festas, ou para assistir jogos que ocorriam dedicados a ele, ou até mesmo quando ele, né, queria homenagear alguma pessoa, né, ou dar presentes também, eram os momentos em que ele aparecia na janela das aparições. Como eu comentei, vai ser construído um segundo templo, né? O primeiro vai ser destruído e um segundo foi construído. E aqui nós temos a janela das aparições desse segundo palácio. Vejam que ele é muito mais simples, muito mais limpo, já não tem mais os detalhes dos inimigos do Egito aqui presentes, né? E ele deixou de ser uma janela e se transformou, na verdade, numa sacada, né? Então foi isso que na reconstrução foi possível perceber dessa modificação entre o primeiro para o segundo palácio. Porém, as maiores modificações nós vemos agora com a planta do segundo palácio, aonde nós temos, né? Lembram que no primeiro era um grande hall e a sala do trono. Agora nós temos aqui um pequeno hall que tem uma rampa que conduzia aqui para a sacada das aparições do rei. Nós temos ainda aqui as duas portas, né, que também davam para o pátio. Só que agora esse pequeno hall conduz a uma sala muito maior. Essa sala maior seria justamente a sala do trono. Logo atrás nós temos, né, um pequeno corredor que conduz a uma sala que leva a um banheiro. Depois nós temos uma pequena sala do trono e depois que leva ao quarto do faraó. Então, aqui agora nesse novo palácio, já pensando possivelmente num período de estadia, realmente no conforto do faraó, nós temos então esses ambientes privados dedicados ao rei. Retornando à sala do trono, se nós caminharmos aqui para o lado esquerdo, nós vamos encontrar aqui o harém. Então, percebemos também que para a construção desse segundo templo foi construído o harém, né? Esse harém, ele acabava dando para um jardim, possivelmente. Ele tinha uma casa de banho, 3 quartos muito semelhantes, 3 quartos íntimos, que possivelmente seriam das 3 mulheres que acompanhavam, então, o faraó no período em que ele se encontrava no templo, né? Já do outro lado, né, se nós virmos aqui para o lado direito, nós vamos encontrar possivelmente o que seria uma sala dos sentinelas, né, ou seja, justamente daqueles que estariam protegendo o palácio, né? E aqui, como nós vimos no primeiro palácio, teríamos também áreas de armazenamento. Né? Mas o que nós podemos comparar entre a estrutura do primeiro para o segundo é justamente essas modificações que tornam, então, o palácio uma área maior, então, pelo menos para uma melhor acomodação do faraó quando ele estivesse na cidade de Tebas. Até porque não foi encontrado para Ramsés III nenhuma outra construção, mesmo na margem oriental do Nilo, a qual ele geralmente poderia ficar quando estivesse na cidade. Aqui só para a gente, então, ver de uma outra perspectiva, né, o que seria o segundo palácio. Então, nós temos, né, de novo aqui, o teto abobadado, a área que dava a sacada das aparições, a sala do trono, né, os seus espaços aqui privados, o seu quarto, com o seu banheiro, e aqui a área do harém e, possivelmente, a área do jardim. E aqui, então, nós temos um detalhe também da sala do trono, né? O trono que ficaria aqui, e então, em detalhe, com as colunas, né? A sala do trono. Bom, agora o que pega, né, a maior parte dessa parede sul do templo funerário de Ramsés III é um calendário, um grande calendário, que é uma das maiores inscrições lineares que nós temos da escrita hieroglífica no Egito Antigo. E como eu também comentei com vocês, é realmente o principal calendário que nós temos hoje para conhecer, então, a respeito das principais festividades que ocorriam no Egito Antigo. A forma da organização desse calendário está relacionada às oferendas, a uma grande lista de oferendas, precedida pelo evento aonde essas oferendas eram recebidas, a data e para quem era destinado. Então, basicamente, é isso que nós temos ao longo de toda essa área. Lista de oferendas, festividades, né, datas e também a quem se destinava a tal oferenda.
Porém, essas oferendas, a gente pode dizer, ou essas sessões, onde nós temos esse conjunto de informações, elas se dividiam em dois grupos principais de notações. Nós temos, no primeiro grupo, aquelas festividades ou oferendas que foram estabelecidas por Ramsés III, e aquelas que já eram instituídas desde, né, por faraós, por ex-faraós, por outros reis. Então nós temos aquelas antigas e aquelas novas que haviam sido estabelecidas pelo rei. Quais seriam essas novas que poderiam ser estabelecidas por Ramsés III? Festas dedicadas às vitórias, às batalhas que o rei teria feito. Né? Então, com certeza, são essas as novas festividades e também com isso as novas oferendas que deveriam ser levadas ao templo em nome, claro, do deus Amon. Afinal de contas, embora o templo seja o templo funerário de Ramsés III, ele é dedicado à tríade tebana, né? Amon, Mut e Khonsu. Essas duas sessões que eu comentei com vocês, né, esses dois registros, em relação às festividades estabelecidas por Ramsés III e aquelas já existentes, elas são divididas por dois relevos. E aqui nós temos o primeiro deles, onde nós vemos Ramsés diante de 4 divindades: Amon, Mut, Khonsu, ou seja, a tríade tebana, e aqui atrás também temos Maat. Afinal de contas, nós temos que lembrar que uma das principais funções do rei é a manutenção de Maat, a verdade, a ordem e a justiça. E para que Maat seja mantida, é necessário que a apresentação das oferendas nos templos, o ritual diário dedicado às próprias divindades. Aqui é só para que nós possamos, então, compreender, né, como se dá esses registros nessa parede sul. Então, aqui nós temos o segundo pilone, né? Antes disso, nós temos lá o palácio, como nós vimos, e aqui, então, a área, né, a partir do segundo pilone, com os registros do calendário. E aqui embaixo, o desenho de linha, então, daquela primeira cena que eu mostrei com vocês, que é o que vai dar início ao calendário. O calendário ele está sendo contado, então, né, aqui da esquerda para a direita, ou seja, da parede sudeste para, né, em direção à parede leste. E aí, então, ele está dividido em algumas seções. Como que a gente entende? Então, primeiro, aquele relevo que eu comentei com vocês, que nós acabamos de ver com a tríade tebana e Maat. Na segunda sessão, o rei se dirige a Amon, que nós vamos ver já já o texto, sobre o assunto das suas benfeitorias. Na seção 3 até a 8, nós temos as novas doações, né, realizadas pelo Ramsés III. Na seção 9, nós vamos ter a renovação das oferendas que já eram realizadas aos deuses, assim como também da seção 10 a 40, os antigos dotes que eram fornecidos pelos antigos reis e que estão sendo confirmados por Ramsés III. Essas sessões, então, elas possuem, né, listas de festa. Então, como eu comentei com vocês, nós temos as oferendas, o título, né, a festividade, a data e para quem ela seria doada, ou melhor, quem estava doando, quais seriam esses, né, os seus destinatários. E então nós temos, né, essa organização. No total são 67 listas numeradas, porém nós temos 35 festas anuais mencionadas. E por que 67 listas? Porque além das 35 festas anuais, nós vamos encontrar também festas mensais e também listas de oferendas diárias, matutinas e também vespertinas que eram realizadas nos templos, totalizando então essas 67 listas. Então, aqui, como eu comentei com vocês, né, justamente na seção 2, quando o rei se dirige a Amon sobre os assuntos da sua benfeitoria, é o que nós temos, então, nessa área aqui, né, logo depois do que nós vimos do relevo, e aí, então, nós temos o texto ao qual, então, o rei se dirige a Amon, né, oferecendo a ele as suas doações. Né? E aqui nós vamos ver, então, algumas dessas sessões que eu comentei com vocês. Então, aqui nós temos o decreto real, onde ele estabelece as novas festas. Lembra que eu comentei com vocês que são divididas em duas sessões principais? As novas que o rei estabelece, como a gente está vendo aqui. Tanto que podem ver que nós temos o próprio cartucho com o nome do faraó, né? Então, Meriamon, nossa, me deu agora um branco.
Nossa, isso, obrigada. Uzer Matha Meriamon, né? Só fiquei com o nome final dele aqui, né? Então, onde ele se dirige justamente a Amon, falando das novas festas e também das novas doações que ele está organizando, né? Realizando ao Deus. E aí, o que vai dar início à segunda sessão, como nós vimos, eu falei para vocês que seria um novo relevo, como nós estamos vendo aqui, só que agora, né? Ramsés III diante da tríade tebana, e aonde viriam então as outras festividades, né, ou a nomeação das outras com a quantidade de oferendas, as datas e seus destinatários. Como nós podemos ver aqui, né, nós conseguimos perceber que é uma grande lista, certo? E aí, o que nós temos? Cada uma dessas sessões, elas estão organizadas, como eu falei, pela data e o nome da festa, o destinatário, a fonte também, da onde viriam essas oferendas, e eles faziam também uma divisão. Havia aqueles, né, então tinha a divisão dos alimentos que seriam cozidos, aí eles faziam uma nova divisão desses alimentos cozidos e a quantidade de grãos que eram utilizados, né, para esses alimentos, e depois uma lista de alimentos ou oferendas diversas, aí contendo bebidas, outros tipos de comidas, incenso. Então é nisso que estariam então marcados nessas listagens, né, para cada festa, para cada momento, então, desse calendário. Como a gente comentou, né? Além, então, dos suprimentos das festas, havia também para as festas mensais e também aquelas para as ofertas diárias e regulares do próprio templo, que é o que a gente tem, né, nesse slide. Inclusive, até nesse slide, ele está demonstrando para a gente as quantidades de oferendas para a Bela Festa do Vale. A Bela Festa do Vale, muitas vezes, ela poderia levar diversos dias. E nesse calendário a gente só tem dos 5 primeiros dias. Possivelmente dos outros acabou então não sendo registrado. E a primeira festa anual que era registrado no calendário é a festa de Ano Novo, que seria qual? O momento em que a estrela Sótis aparecia no céu. Então, essa primeira festa ela é registrada, né? É a primeira festa do primeiro dia do ano, né, primeiro dia, primeiro mês, que é o aparecimento da estrela Sótis. Qual que seria a última festa registrada? Era registrada no 10º mês, né, da terceira estação, que era justamente a Bela Festa do Vale. Essa seria a última festividade, então. Nos últimos 2 meses do ano do calendário egípcio, não haveriam, então, não acontecia, né, nenhuma festividade. Aqui, então, está o registro, como eu comentei com vocês, da festa dedicada a Sótis. Aqui a gente também teria a festa da coroação, também que aconteceria. E aqui, entre os poucos relevos que nós temos, além daquelas que nós vimos que separam as duas sessões, onde o faraó aparece na companhia dos deuses, nós temos também os sacerdotes que recebem essas oferendas, que recebem essas doações ao templo, aonde eles estão carregando, né, as oferendas. E aí, uma outra estrutura que está relacionada às próprias oferendas recebidas no templo é o que nós podemos chamar de matadouro, que é essa estrutura aqui no fundo do templo, né? Então, que ficava no fundo da sala hipóstila, que nós vamos detalhar melhor na próxima semana, mas é essa estrutura aqui, que, como o próprio nome fala, seria destinado justamente ao sacrifício dos animais, cuja carne, então, seria oferecida aos deuses, né, e principalmente ao deus Amon. Mas é uma estrutura bastante interessante por conta dos seus registros. Então, aquela estrutura ela está dividida basicamente em 2 ambientes, né? No primeiro, a céu aberto, e um segundo, então, justamente fechado aqui com esse teto. O que os arqueólogos que estudaram o espaço chamam a atenção é justamente a de que o espaço era muito pequeno para que os abates fossem realizados aqui. Então, embora nas inscrições se fale que era um ambiente destinado ao abate dos animais, hoje se entende que ele seria muito mais utilizado para a preparação das oferendas de carne e que possivelmente o abate aconteceria na área externa do templo, né? E aqui, então, nós temos esse primeiro pátio aberto, né? Uma foto, então, desse primeiro pátio aberto, e abaixo,
né, uma foto dessa segunda área, então, fechada. Né? O que também chama atenção é que essa segunda área fechada, ela é dedicada especialmente ao deus Amon, enquanto que aqui nós vamos encontrar registros à tríade tebana, mas também a deuses das cidades de Heliópolis, de Mênfis, como nós vamos ver já já. Então, né, nós vamos ter, ao longo desses dois ambientes, o rei fazendo oferendas aos deuses. E claro que são essas oferendas ligadas principalmente à carne, né? Então, aqui nós temos Ramsés III, e depois, né, essa sequência onde vem o rei, que oferece aqui, nesse caso, flores a Amon, Mut e Consul. Aí no registro acima da porta, nós temos este aqui, aonde o faraó aparece próximo a outras divindades, Ramsés III, aqui perante então Osíris e Horus. Aqui nós temos ele fazendo oferendas de carne ao deus Atum, e aqui então o rei faz oferendas de alimentos ao deus Ra-Horakhti. E aqui nós temos o relevo nessa área 5, então, mostrando a preparação, né, da carne, então, que seria ofertada no templo. Os sacerdotes carregando, então, os bois, que seriam sacrificados, ou seja, abatidos, e depois as carnes que seriam direcionadas, né, ao templo, justamente a oferta. Nós temos ainda, né, nessa primeira sala, novamente, divindades que não a tríade tebana, né? Aqui Ra-Horakhti, aqui temos, no caso aqui Atum, aqui nós temos uma representação peculiar do deus Khonsu, do deus lunar, né? E aqui, novamente, o deus Atum. E aqui nós temos agora o sexto ambiente, né? Que, como eu falei para vocês, ele é dedicado exclusivamente ao deus Amon. Então, os relevos que nós vamos encontrar nesse espaço estão dedicados a essa divindade. Temos de novo o rei, que oferece carne a Amon, e aqui que ele faz libações e também incenso, né? Oferta incenso à tríade tebana, né? Então, só para a gente ver, dentro desse espaço do templo, algo que estava diretamente ligado a algo que fazia parte da rotina do templo, né? Como nós vimos, as oferendas que estão descritas no calendário, não só nas festas, mas as regulares, e aqui no matadouro, então, uma área da onde ou seja, toda a oferenda em carne, né, ela era beneficiada, e claro que tudo isso para que fossem realizados os ritos diários dedicados ao deus Amon e, com certeza, a tríade tebana. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Everson, a gente tem perguntas? Temos sim, Vi. Bom, a primeira pergunta, vou colocar aqui na tela para nós, tá? É da Marina, e ela está perguntando o que significa Mednet Abu, né? Bom, Marina, Mednet Abu, né, é um nome em árabe, vamos levar em consideração isso, tá? Que quer dizer cidade de Abu, tá? Mas mais importante do que isso, que claro, né, nós temos toda a questão ali da conquista árabe, primeira cristianização do Egito, então o nome original da cidade, ela acaba realmente se perdendo, né? Mas o nome original que foi recuperado era Jamet, né? E tem um significado, né? Então quer dizer que é a cidade dos machos e mulheres. Agora, por que isso, né? O que isso quer dizer? Se acreditava que era o local de enterramento da Ogdoada, né? Então aqueles 8 deuses primordiais, né? Então os 8 deuses Nun e Naunet, Rehu e Rehet, Kek e Calcunet e Amon e Amonete teriam sido então enterrados ali naquele local, tá? Então, por isso do nome Jamet, tá? Mas Medinet Abu é um nome árabe, né? Então, o que quer dizer cidade de Abu? Visto que o templo depois, né, ele acabou, mesmo na época já de Ramsés III, ele acabou sendo propriamente dito aí uma cidade, né? Então, claro, vamos ter aí no período cristão, vamos ter no período árabe, uma cidade sendo viva aí na região do próprio templo.
tá? Isso até a gente pode falar do nome do templo, né? Como os egípcios o chamavam, na verdade, na época de Ramsés III, que eu até vou usar aqui a minha cola, porque o nome é um pouquinho grande. Né? Na verdade, ele era chamado de Templo de Usermat Hamer e Amon, unido com a eternidade, na possessão de Amon em Tebas Ocidental. Ou então também, ele poderia não, ele também era chamado como a Casa de Milhões de Anos, que é como os templos funerários eram chamados no Egito Antigo, do rei do Alto e do Baixo Egito, o Zermat-Ha-Meri-Amon, durável pela eternidade na propriedade de Amon, ao oeste de Tebas. Então, na verdade, nesses dois pequenos nomes, é como então os egípcios chamavam esse espaço na antiguidade. Perfeito. Bom, a segunda pergunta é também da Marina, tá? E ela pergunta se as bandeirolas no topo da fachada do templo têm um significado, tá? Bom, Marina, na verdade tem, tá? A palavra Necher, em egípcio antigo, pode ser escrita de duas formas. Um homenzinho com a barba no queixo e ajoelhado, ou então a bandeira, né, então que representa a palavra Deus, tá? Então, Necher quer dizer Deus, tá? Então, essas bandeiras, quando elas eram colocadas na frente dos templos, basicamente queriam demonstrar que ali era o local do Deus. Tá? Então, é uma forma, vamos lembrar que os hieróglifos são pictográficos, demonstram cenas do dia a dia, e, portanto, os egípcios, já na época predinástica, já colocavam bandeiras na frente dos templos, talvez para marcar o local propriamente dito onde o Deus estava. Tá? Então, a palavra Necher se escreve como uma bandeira, quer dizer Deus, e, portanto, nos templos, a bandeira colocada na frente dos pilones significa o local do Deus. Tá? A próxima pergunta é da Heloísa Fernandes, tá? E se há alguma justificativa para o uso de cenas militares nas paredes exteriores, né? Então, isso seria para demonstrar o poder do faraó, né? Com certeza, tá? Então, na verdade, Heloísa, vamos colocar não só o templo de Medinet Abo, mas todos os outros templos, né? Então, aqueles templos que possuem cenas do faraó dominando os seus inimigos, né? O que os faraós queriam dizer com isso? Era a questão própria do poder deles, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam mostrando a relação mágica com Maat, né? Porque uma das precursões de Maat é dominar o inimigo, é derrotar o caos, né? E o caos é trazido por quem? Pelo inimigo, né? Então pelos povos estrangeiros que são povos mal feitos, né? Então não são povos, não são os egípcios. Portanto, o faraó dominar as forças do caos, dominar as forças dos inimigos, né? Então dos estrangeiros, era manter Maat, tá? Então e Maat é mantida, né, a partir do momento que o faraó derrota o caos, né, e o caos trazido, portanto, por esses inimigos. Então, você trazer para o templo, né, então, na verdade, para a área externa do templo, a guerra e a dominação, está em consonância com o caos que fica do lado de fora e que é destruído pelo faraó, né? E do lado de dentro, se você tem, no caso de Medinet Abo, imagens de prisioneiros sendo entregues para os deuses, significa o quê? O caos foi contido. Estou entregando para os deuses Maat, tá? Então aquela imagenzinha que a gente às vezes vê no templo de Ábidos, né? Então de Sete oferecendo Maat, né? E a própria imagem de Maat na mão dele, né? E essa cena em que o rei entrega os inimigos, elas podem ter um significado muito parecido, tá bom? A próxima pergunta, né? É da Marina também, né? E ela pergunta sobre o tamanho do templo, né? Ela diz: o templo é imenso, quais as medidas da construção, né? Bom, Marina, na verdade, o templo, se a gente pegar das muralhas, tá? O templo ele vai medir, deixa eu pegar aqui, 210 metros por 315 metros, né? Então, é um templo relativamente grande, tá? Então, claro, o maior templo do Egito é o templo de Karnak, né? Mas de extensão, esse templo ele é bastante grande, tá? A outra pergunta também é da Marina, tá? E ela pergunta se Ramsés III utilizou Medinet Abo como palácio na cidade de Tebas e posteriormente foi transformado em templo funerário, pois ela conhece apenas pelo que ela leu como templo funerário. Quer responder essa, Vivi? Bom, Marina, na verdade, pelas escavações, pela própria construção do primeiro palácio, o que nós sabemos é que foi construído junto com a própria estrutura do templo. Então, como eu comentei com vocês, o principal, é claro, é a estrutura templária, que o rei constrói como o seu complexo funerário, né? Na verdade, é para que o rei seja lembrado e para o seu culto após a sua morte. É por isso, na verdade, que ele acaba sendo uma espécie de um memorial a respeito das próprias vitórias, por exemplo, como o Everson
não contou para vocês, e que nós vamos ver depois na área interna, né, do próprio templo na próxima semana. Agora, como eu falei para vocês, como a partir, né, depois da fase de Akhenaton, os faraós deixaram de residir em Tebas, né, a capital, na verdade, foi primeiro utilizada em Mênfis, e depois nós temos a 19ª dinastia, por exemplo, com Ramsés II, que vai construir, né, a sua capital na região do Delta, em Pi-Ramsés. Então, Tebas deixou de ser local de residência dos faraós. Porém, pela sua grande importância, né, por ser a cidade dedicada ao deus Amon, eles vão com frequência até o local. Então, sim, o palácio-templo, ele vai ser construído justamente para acomodar o faraó nesse seu período de permanência na cidade. E como eu comentei, a gente tem outros templos funerários na região em que os arqueólogos encontraram ideias semelhantes, como é o caso do próprio Ramesseum, que é o templo funerário de Ramsés II, e também no templo funerário de Menerptah. Foram encontradas estruturas muito semelhantes. E é por isso também que se acredita na construção do segundo palácio, quando foram construídas aquelas outras áreas, para que o faraó pudesse ter uma estadia melhor enquanto estivesse em Tebas, né? Então, nesse sentido, é uma outra estrutura entre os diversos armazéns, né, que nós vamos ter no templo, centros administrativos, né? O templo é mais um desses espaços que fazem parte desse grande complexo funerário do faraó Ramsés III. Bom, a próxima pergunta também é da Marina, tá? E ela pergunta o seguinte: se nas paredes externas, né, estão as vitórias dos faraós na guerra, bem como das festas realizadas anualmente, né? Na verdade, sim, né? Pelo que vimos, Marina, na parte que eu apresentei, nós vimos a cena das guerras, né, entre a Núbia, a Líbia e também os povos do mar. Semana que vem vamos ver a parte também aí dos sírios, tá? E o que a Vivi apresentou para a gente agora à tarde também, justamente essa questão das próprias festas, né? Então, o calendário, né? Então, que é apresentado, né, Vivi? Isso, nós não temos cenas das festas, né? Isso, infelizmente, não, nem como ocorriam. O que nós temos é justamente o nome delas, quando elas ocorriam, né? Por isso a importância, né? Por isso do calendário, e também das oferendas que deveriam ser destinadas, né, ao templo no período dessas festas. Uhum. Bom, a próxima pergunta que nós temos é do Wandik, né? Então, se a gente poderia dizer para ele alguma coisa sobre linhas, né? Porque as paredes parecem tão desgastadas, né? E como chegaram a essas linhas, né? Bom, na verdade, assim, Mandic, eu acredito que você esteja falando das linhas da própria arquitetura, né? Então, da base, né? Então, dos prédios, né? Então, na verdade, é tudo de escavação, né? Então, infelizmente, algumas coisas acabam sendo destruídas, vão sendo construídas em cima, mas as bases elas permanecem porque são firmes, então as pessoas procuram construir as coisas logo em cima delas, né? Então, quando teve a fase de escavações, quando se foi retirando o entulho, quando se foi retirando o resto de construções posteriores, né, se percebeu então aonde que essas linhas acabavam sendo acondicionadas. Outra questão também, partes que acabam caindo devido a terremotos ou ações humanas também, né? Então, o que acontece? Os arqueólogos, eles têm a missão de reconstruir como se fosse um grande quebra-cabeças esses templos, né? Uma prova disso é quando nós visitamos o templo de Karnak, visitamos o templo de Luxor ou qualquer outro templo, e que do lado de fora nós temos ali um museu a céu aberto, né? E você vê um monte de blocos, né? O que os arqueólogos estão fazendo com aquilo? Estão reconstruindo, tá? E eles acabam localizando as imagens certas, com as conexões certas, e acabam colocando no lugar, tá? Então, acredito que seja essa a sua pergunta em relação às fundações, em relação às próprias paredes aí dos templos, e esse é o trabalho que os arqueólogos têm atualmente, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso? Isso. E até também, por exemplo, nós temos a questão das cópias das imagens, né? Desde o momento em que realmente a egiptologia acaba sendo inaugurada no século XIX, nós vamos ter uma grande preocupação de muitos desses arqueólogos que vão
e passam a copiar essas inscrições justamente com, tanto que muitos do que nós temos hoje é com base nesses antigos que hoje já não é mais possível percebê-las. Na parte do calendário, até que nós expusemos hoje, há muito disso. Por exemplo, Champollion, quando foi ao Egito, ele é o primeiro a começar a fazer as inscrições do calendário. Né? Então, depois, ao longo do século XIX, outros, conforme vão escavando o templo, vão completando, né, e vão observando outras inscrições. Né? Então, faz parte também desse próprio trabalho ao longo do tempo da própria egiptologia em buscar justamente reconstruir, né, e imaginar e também copiar, claro, né, registrar como eram então essas representações que estavam nesses espaços egípcios. Certinho. Essa foi a última pergunta, tá, Vivian? Bom, então nós agradecemos a presença de vocês, né, virtualmente, tá? Agradecemos aí por acompanharem nosso trabalho também, né? Então, e esperamos vê-los aí na próxima semana, quando a gente vai continuar falando do templo de Medinet Abu, né? Vamos continuar dando um passeio por aquela região, tá? Desejamos um ótimo final de semana a todos, tá? E nos vemos aí até a semana que vem, sexta-feira da semana que vem. Obrigada, bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.